Eu sou João Luiz Azevedo e esse é o nosso Programão do João, diretamente dos estúdios da Rádio Tropical Web Brasil, aqui no centro do Rio de Janeiro para o Brasil. Que bom estar aqui. E hoje, numa tarde muito especial, eu trago como uma convidada muito especial a atriz Nina de Paula. Obrigado por você estar aqui, Nina. É um maior prazer, é um maior privilégio estar te recebendo aqui. E a gente está batendo papo aqui informalmente antes da gente começar. E assim, você estava em cartaz, eu tive a oportunidade de assistir, gostei muito do espetáculo solo, né? Sim. Você prefere que seja espetáculo solo ou monólogo? Eu chamo de solo, né? Eu acho que ele é um pouquinho além do monólogo. E no meu caso, assim, eu acho que o monólogo ele afasta mais as pessoas. Eu acho que o espetáculo solo traz as pessoas mais para a próxima. Adorei isso. Vende melhor nisso. Adorei, né? Isso aí, vou adotar. Mas o espetáculo chama-se Bette Davis, Manual de Sobrevivência. Isso aí. O texto e a produção é do Jaú Santana, que não quis participar, ele está aqui no estúdio, vem acompanhando. Ele é muito tímido. Muito tímido. A direção é do queridíssimo Anselmo Vasconcelos, que já esteve no programa, já foi convidado para vir. E a gente ainda não teve a oportunidade de trazê-lo nessa nova rádio, nesse novo estúdio, mas certamente um dia ele virá. E os figurinos do Vanderlei Gomes, que é um querido, maravilhoso, ganhador de prêmio. Além de ator, né? Porque ele é ator. Sim, maravilhoso. Eu conheci o Vanderlei como ator. Isso aí. Ele fazendo Madame Satã. Pois é, que extraordinário. Ele tem uma história engraçada, né? A gente que trabalha muito com isso. Certa vez eu trabalhei durante 10 anos no Teatro Oi Casagrande, na equipe de administração. E aí um colega, que eu não vou lembrar o nome dele agora, infelizmente, ele me veio, porra, João, você tem que ir na minha estreia, vou estrear, vou fazer o Madame Satã. Falei, porra, Madame Satã? Madame Satã. Eu falei, peraí, vou te apresentar um colega que fez Madame Satã lá atrás, ainda com a Tuer, com o pessoal da vida do Madame Tuer. E aí apresentei um ao outro e tal. E aí, papo vai, papo vem, eles ficaram lá entre eles, eu continuei trabalhando lá no teatro, né, naquela noite. Era uma noite de estreia, não me lembro o que foi, mas era uma noite de estreia. E aí, quando o espetáculo dele foi lançado, ele me vem com esse papo, pela primeira vez nos palcos, a vida de Madame Satã. Eu falei, porra, te apresentei um cara que tinha feito nos anos 90, Madame Satã, tu vem dizer que é a primeira vez, cara? Isso é divulgação. Enfim, mas o Vanderlei eu conheci ele como ator, e brilhante ator. Maravilhoso. Brilhante ator. E agora ele é um brilhante figurinista, cenógrafo, faz tudo, né? Sim, mas, Nina, vamos começar do início, como a gente estava falando. Quem foi Bette Davis? Bom, Bette Davis foi um cometa que passou por Hollywood. Uma mulher extraordinária, com uma personalidade extremamente marcante e única, uma lutadora, uma mulher com muita consciência de quem ela era e de o que era aquela indústria onde ela estava se metendo, né? Onde ela fez a carreira. Uma mulher, uma guerreira que lutou contra os estúdios, que se rebelou contra o etarismo, que, nossa, ela foi uma mulher de uma importância extraordinária. Isso, 50, bom, né? 40, 50, 30, 40, 50. Quando nem se falava nisso, etarismo é uma palavra nova completamente nova. Tem que procurar no dicionário. Sem dúvida alguma. E na época ela já tinha de certa forma. Ela, o tempo inteiro ela se colocou como uma lutadora contra todas essas idiosincrasias do machismo e da indústria cinematográfica. Uma mulher que não se submeteu. Tem uma fala dela que eu acho bacana, que ela fala assim, eu sou apenas uma mulher que nunca pediu desculpa por ser brilhante. Então ela tinha plena consciência de quem ela era e qual era a luta dela. Isso é muito bacana. E o porquê dessa montagem? Como é que surgiu essa montagem para você? Bom, esse texto? Esse texto, ele passou por muitas etapas. Eu primeiro fui convidada, era um outro diretor, foi em 2023, e só ser Bette Davis já me seduziu e eu achei que estava num momento bom, até de idade minha como atriz, para fazer esse personagem. E houveram muitos percalços, eu estou esperando um ano para conseguir montar, no final desse um ano a coisa não aconteceu. E desistimos.
ver se quiser. Vou diminuir aqui, senão... Enfim, então acabou não acontecendo e ficou por isso mesmo. Pode ser urgente. Não, já vi quem é aqui. Pode falar. Bom, aí o que aconteceu? Passou um ano e não aconteceu nada. Por quê? Porque não tem verba. As mesmas dificuldades sempre. Não tem verba, não tem agenda, não tem teatro. Mas eu venho de uma escola que mesmo sem isso, a coisa funcionava. Teatro se faz com caixote. Subir em cima do caixote, teve alguém para te assistir? Já é teatro. E o Gerald falou, se tiver uma luz, melhor ainda. Basta ter a luz. Isso aí vai refinando. Mas o teatro ele se estabelece com relação público, né? Olha, pode ser. Não é. E, bom, enfim. Pode falar. Aí passou-se um ano, não aconteceu, eu desanimei, desencanei do projeto. Falei, tudo bem. Inclusive, nesse meio tempo, eu recusei outros trabalhos. E, parou para esse espetáculo. Exatamente, para ficar à disposição de Beth, e a Beth não aconteceu. Passou um ano e pouco, o Jaú me faz desistir. Falei, não quero mais saber de Beth. Dane-se Beth. Passou um ano e pouco, o Jaú me ligou falando assim, olha, eu tenho uma pauta em tal teatro, que era um teatro bacana. Qual foi o teatro? Na ocasião era o Fashion Mall. Fashion Mall. E eu falei, pô, Fashion Mall bacana, então vamos. Legal. Mas essas coisas... Teatro Fashion Mall eu coloco até um parênteses. É um teatro bacanérrimo, trabalhei ali várias vezes, mas é muito difícil de levar público ali. Pois é. Apesar de todos os elogios que ele merece, mas é muito difícil de levar público. É uma pena, porque na verdade ele já foi um shopping de alta circulação. Sim. E que merece. E os teatros são ótimos. Os teatros são maravilhosos. Desde a época da Escila até os dias de hoje. E hoje em dia, com dois nomes de dois queridíssimos. Mauro Mendonça e Rosa Maria. Mauro Mendonça. Exatamente. Eu tenho uma certa esperança de fazer Beth no Mauro Mendonça. Vamos ver se eu... Não, vai fazer bem. Mas enfim, realmente ele, nesse momento, está passando por isso. Mas há um ano atrás, ou 2 anos atrás, eu... E é o que a gente tem para a hora, né? Você pega um teatro particular, Zona Sul, num shopping, é o que você quer. E a esperança é a última a sair da festa, né? Você sempre acha que vai fazer diferente. Aqueles ali não sabiam fazer. A gente vai fazer diferente. Uma luz vai brilhar. Vai brilhar em algum momento. A coisa do teatro, a proposta é essa, que você... Somos brasileiros. Você fez no Rival, né? Que é um palco de música. Meu amor, não só no Rival, foi o maior palco que foi. No Canecão, no Carnegie Hall, entendeu? Exatamente. Me senti assim, foi maravilhoso. Mas a gente fez num lugar maravilhoso, que é para onde foi criado esse espetáculo, que é no Barra Point. Que é ótimo, Sala de Provocações, uma salinha pequenininha de 60 lugares. É aquela lá no fundo? Com cadeira de igreja. Isso, a menorzinha. E foi maravilhoso porque a gente criou o espetáculo para aquela sala. Tanto que eu rodava, saía do palco, dava a volta no teatro, abria a porta, saía, voltava, tudo em função daquele espaço. Mas aí essas coisas, eu brinco com os meus pares que quem manda aqui é Beth. Não sou eu nem eles. Quem determina as coisas é Beth. Mas antes de você pegar essa produção, esse personagem, você tinha dito que tinha sido feito pela Andréia Dantas. Sim. Fala um pouco sobre isso. Que eu não sei muito sobre isso, porque essa montagem, eu não sei exatamente quando foi, mas já deve ter uns 3, 4 anos, por aí. Com a direção do Aloysio. Do Aloysio de Abreu. Maravilhoso. No porão do Lauro Alvim. No porão do Lauro Alvim. Os dois, eu não vi esse espetáculo, mas pela qualidade das pessoas envolvidas, eu presumo que tenha sido bem bacana. Bem bacana. E assim, quando eu li, eu me empolguei extremamente, em função de tudo. Até de quem tinha vindo, quem tinha feito antes. Referência. Isso é uma referência. Sem dúvida alguma. Todos dois, para mim, são referência de qualidade. Você citou quem foi a Beth Davis. Alguma coincidência com você? Algum paralelo? Todas. Eu fico impressionada, porque assim, no começo eu não percebi isso. Mas ao longo
como a gente foi desconstruindo o texto original e foi criando um novo texto, é isso que eu digo. Agora pelo Anselmo Vasconcelos. Porque aí o Márcio saiu, tivemos um outro que também não... E aí, Márcio Azevedo, por circunstâncias, ele... O Márcio estava nessa também? O convite original era do Márcio. Foi do Márcio. O Márcio é um querido. Tá. Quem me convidou primeiro foi o Márcio. Nesse um ano que não aconteceu. Depois, quando chegou nesse segundo convite, aí já foi o Jaú, porque eu já conhecia, mas com direção do Márcio, mantendo a mesma. Mas por milhões de motivos, o Márcio precisou se ausentar. E aí colocamos uma outra pessoa que era, enfim, que também não ficou. E no dia que essa outra pessoa não ficou, eu e o Jaú saímos de lá arrasados. Acabou o projeto, não temos diretor, não temos produção, não temos nada, estamos ferrados. Triste, não era para casa desolada. Só que o Anselmo é meu amigo há mais de 50 anos, a gente fez Calabar junto. Nossa. Na década de 70, né? Fizemos milhões de outras coisas juntos. E o Anselmo é assim, aquele amigo que ele cuida dos amigos. Então ele sempre te liga para saber como é que você está, o que você está fazendo, como é que está a vida. Liga para bater papo, né? Isso, que hoje em dia é muito raro, né? Hoje em dia não, as pessoas... Eu tenho poucos amigos assim. Pouquíssimos, eu também. E eu não sou amigo disso, eu não ligo para saber de ninguém. No máximo, zap, e aí, tudo bem? E aí, beleza? Um recadinho. Mas o Anselmo é aquele que se... E aí ele me ligou nessa noite. Ele nem ligou, ele mandou um recado. E aí, como é que tá a Beth? Eu falei, Beth, acabou, não tem mais, estou aqui arrasada, desolada, porque era meu projeto, que eu fiquei sonhando. Ele só falou uma palavra, falou assim, bora! Bora! E aí a gente começou a ensaiar sem nenhum tostão, sem nenhum patrocínio. Na verdade, assim, eu sou muito grata à Rô Santana, que é a dona lá do teatro, porque... Teatro da Barra. Teatro da Barra, o Barra Point. Porque ela nos cedeu a sala para ensaio, depois ela foi muito generosa comigo. Eu faço questão de sempre falar, no mundo onde existem, a gente sabe disso, aluguéis para serem pagos aos teatros, mínimos e tudo mais. Ela abriu mão disso, não me cobrou, eu saí de lá devendo, ela falou, não, você não me deve nada. Com a gente também eu não tenho do que falar dela. Extremamente generosa. E não é dizer, eu sou amigo dela, foi o primeiro trabalho, tive pouquíssimas vezes assim, né? Não, nem me conhecia, nem sabia quem era. É dela, foi muito gentil através da assistente dela, que me fugiu o nome também, aquelas coisas. Mas foram muito legais, foram muito gentis comigo, como certamente foi com você. Foi extremamente... Só aconteceu, Beth, pelo apoio dela, sem dúvida alguma. E da galera toda ali do teatro, que nos acolheu, a gente ficou lá 3 meses, né, numa salinha, foi difícil, pouco público. Quem vê se encanta, mas ninguém se animava a ir até lá. Aí, mesmo que você fale assim, é do lado do metrô da Barra. Aí eu saquei uma coisa, eu falei assim, não vou mais falar que é Barra, porque o povo tem um problema com a Barra. Falava assim, é no Jardim Oceânico. Jardim Oceânico. O Jardim Oceânico é onde? É igual a história do teatro, espetáculo solo ou monólogo, né? Que é a mesma coisa com outras palavras. Mas tem uma semântica aí que influencia. E essa coisa do monólogo, né? Eu lembro, eu era moleque, o primeiro monólogo que eu me lembro de ter visto ter ouvido falar foi Fedra, da Fernanda. Então tinha uma potência no nome monólogo, um peso, né? Porra, monólogo da Fernandona, Fedra. Ninguém vai fazer aquilo. E hoje eu vejo todo mundo fazendo monólogos e monólogos. Uma febre. Esse ano foi muita gente. Muita gente. Que coisa louca. Até meu filho faz monólogo. Que bacana. Mas faz no formato stand-up. Tá. Né? Que eu acho um horror. Não deixa de ser um monólogo. É um espaço. Um espaço não. É um espetáculo solo, né? Eu acho extraordinário porque, assim, precisa ter muito talento para encarar. E cara de pau, né? Porque o stand-up, ele se sacaneia, ele pega situações e se sacaneia. Né? Mas ele tá ali vivo, e ele pega na hora. E tem uma coisa, muito legal. E quando ele me falou, eu sou de uma época, eu comecei a frequentar teatro em 83. 83 eu ia com a melhor roupa no Teatro dos Quatro para assistir sábado, domingo e segunda, né? Eu usava aquela coisa, suburbano, orgulhoso. Arte, né? Pô, meu filho ficou 1 mês no Teatro dos Quatro
com um espetáculo às segundas-feiras, lotou às 4. As 4 semanas, as 4 apresentações, aí fui convidado a voltar e voltou, ficou mais 2 meses. Que maravilha. Eu falei, Pedro, pai, mas... E só a galera de tablado, galera de não sei do que e tal. Eu falei, pô, até corajoso, velho. Bacana. Bem corajoso. Bacana. E ele não tinha nenhum respeito, porque essa molecada, eles não têm noção do que é o que é, né? Quando eu falava para ele, não é só a luta, é aonde está pisando. Sim. Porque quando eu falo do Teatro dos Quatro, o respeito que a gente tinha ali era Sérgio Brito, era Fernandona, era Fernando Torres, era todo mundo. Montagens extraordinárias passaram por Esse espetáculo, por exemplo, que eu cito sempre, que é o Sábado, Domingo e Segunda, Cristina Pereira ganhou prêmio de melhor atriz em papel coadjuvante, era Yara Amaral, era Paulo Gracindo, Paulo Goulart, caramba, só tinha Ari Fontoura, direção do José Wilker, figurino da Mimina Rovedar, que é uma das sócias, cenário do Paulo Mamed, por aí vai, era só monstro sagrado. E ele foi lá e fez, e ficou em cartaz e fez sucesso nesse teatrão, entendeu? Parabéns. E aí eu fico debochando, sempre que tem um rádio eu comento isso. Porque o que para mim era um templo sagrado, ele entrou de chinelo e bermuda e fez. Mas ele, certamente, os tempos são outros, né? São outros, e ele honra de outras maneiras, de outras formas. Lotando teatro, sim, lotando. Né? Botando ali a galera para rir. O riso, ele é libertador. Ele é revolucionário. Eu estava vendo no teu currículo, aquelas coisas, né, que a gente tem que aprender um pouco para poder... Você fez Menino do Rio em 82, eu assisti umas 10 vezes esse filme, essa música não me sai da cabeça, Garoto, eu vou para Califórnia. Isso aí. Como é que era a convivência? Foi gravado aonde? Ele foi gravado aqui no Rio, quer dizer, eu não era da turma dos surfistas. Eu, dentro da história, eu era um pouco mais velha, amiga da mocinha. Que era a Cláudia Magno. Então a galera do surf, que era o André, Sérgio Malandro, Ricardinho, né? Era um cenário. Embora eu até frequentei lá e tal. Hoje em dia eu moro perto de um dos cenários, que é a Casa do Valente. Eu, para ir para minha casa, eu passo. É no João? É no Recreio, ali na Macumba. Numa época em que não tinha nada na Macumba, agora tem um monte de prédio, tem tudo. Mas nessa época, eu me lembro, a gente gravou de madrugada, algumas noites, era zero, não tinha nada, estrutura nenhuma, era um deserto, Praia da Macumba, né? Caramba. Década de 80, exatamente. E é um filme que fez muito sucesso. Muito, né? E é lindo, e acho que empolgou uma geração. Toda uma geração passou por ali. Eu tenho muito orgulho de ter feito. Garoto, eu vou pra Califórnia. Isso não sai da gente, né? Não, isso é maravilhoso. E eu vejo, eu acompanho, né? E aí eu vejo o Sérgio Malandro, quando tem oportunidade, até no programa dele, do Papagaio Falante, ele comenta dessa galera e tal. E tem uma curiosidade nesse filme, que é o seguinte: quando a gente acabou de filmar tudo, eles já estavam montando, eles se deram conta de que ninguém avisou ao Valente, que era o André, de que ela ia casar. Alguém precisava para ele poder ir lá recuperá-la. Só que já tinham passado alguns meses do final da gravação, eu já tinha cortado o cabelo, André já tinha cortado o cabelo e estávamos no inverno. Então, no meio daquelas cenas todas de sol radiante, tem uma cena que é eu no arpoador avisando a ele, ela vai casar amanhã, eu com um lenço na cabeça, porque tinha que esconder o cabelo, André com um capuz, porque tinha que esconder o cabelo, e uma névoa, porque era julho, não era mais verão no Rio de Janeiro. Então é uma cena que, se você vê o filme, você nota que fala... Por que isso? É uma cena diferente. Esse filme, se não me engano, foi Antônio Calone. Antônio Calmon. Antes da novela, né? Antes das novelas. Acho que um pouquinho antes também, pouca coisa antes, mas... E Alice Barreto. Barretão. Produzindo, Barretão. Mas foi muito sucesso, cara. Foi. Quem não viveu essa época? E assim, a gente vendo aqui, 82, eu tinha 66, com 82 eu tinha 14 anos. Garoto, moleque. Assistindo Imperator, quando era cinema. Que bacana. Assistindo cinema, imenso. Eu estudava no Metropolitano, que era ali em frente, e fui uma tarde daquela. Você sabe que assim, eu não tenho um grande currículo cinematográfico, mas você fez engraçadinho. Mas tenho muito orgulho de todas as coisas que eu fiz.
Disney, fiz filmes muito bacanas. Engraçadinho era Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues, direção do Haroldo Maria Barbosa. Isso. Fiz Pagu, da Norma Bengel. Eu fiz um monte de coisa bem... Fiz Segredo da Múmia. Também. Que também foi sucesso. Então, as poucas coisas que eu fiz foram coisas... representativas, das quais eu importantes. tenho muito orgulho de ter, Legal, isso é bom. feito. Bacana. Quando a gente marcou essa entrevista, você estava agendado para fazer 2 apresentações no Teatro Vanucci. Isso. Aí furou, vocês estão sempre aonde, não sabem para onde ir. Pois é, não, no momento estamos ainda na batalha. A gente é mês de janeiro, dia 8 de janeiro. Muito difícil. Aliás, um dia bem simbólico. Inclusive. Vocês iam fazer dia 6 e dia 3 de janeiro. Dia 13. 13. Dia 13. E foi cancelado, enfim, por motivos extra à nossa vontade. Mas. Voltou ao Tom Bastos. Voltou ao Tom Bastos, grande Tom Bastos, Grande. merecidamente, extraordinário. Você assistiu ou assistiu? Assisti bem no comecinho e esse espetáculo, e também uma observação de quem olha as coisas por fora, né? Eu fui já no segundo ou no terceiro mês, gostei pra caramba, mas não achei aquilo tudo que todo mundo fala, mas aí eu sou exceção, tudo bem. Mas eu acho que o grande sucesso desse espetáculo foi a partir do momento que a Fernandona foi, abraçou ele e falou, poxa, nós temos quase 2 séculos de palco. Ali todo mundo veio. Ali as pessoas acordaram. Caramba, a Fernanda falou isso. Eu acho que, apesar de toda a divulgação que se teve em torno desse espetáculo dele, eu acho que aquela ali foi a grande divulgação, foi uma cena entre eles, deu aval. O espetáculo estreou numa sexta, ela foi no domingo e isso na primeira semana estourou. E aí aconteceu. E é muito bacana o espetáculo. O espetáculo é bem legal. É honesto, né? É honesto. E a ideia dele colocar aquela coisa da memória, né? Ajudando. E ela é ótima, ela todos os detalhes. E agora mudou, agora quem faz é uma... Eu acho que é a Marta Paré. Marta Paré substitui a outra menina. Mas certamente pode ter sido por isso, pela volta deles. Que a gente teve que cortar várias coisas. E é um mês também complicado, porque verão no Rio de Janeiro é praia e escola de samba. Exatamente. Até o carnaval. Ninguém quer saber de... Infelizmente, de nada. É um momento difícil. Mas você citou, tem a possibilidade pro... Caramba! Não, tem a possibilidade de ir pro Fashion Mall, pro São Paulo Fashion Mall. Nós temos mais vontade do que possibilidade. Tá. Mas temos bastante vontade, como temos também uma esperançazinha, talvez o porão do Laura Alvim. Que foi onde começou, né, com o André? Então nós tem temos esse ainda, formato. Né, como o ano está começando, a gente entende até que talvez seja até bom esse recesso para que se reestruture e a coisa venha. Então estamos esperando. Que consigam. Sim, muito obrigada, tomara. Que consigam. E fora esse projeto Bette Day, você tem mais alguma coisa na cartola? Querido, não, no momento eu vou ser muito franca com você. Não tenho nada não, porque eu entrei de cabeça nesse projeto, me identifiquei extremamente com a Bette. A Bette como uma mulher, a gente não sabe direito, eu nem também vou saber te dizer exatamente quais são, mas, por exemplo, ela foi diretora do Sindicato dos Atores e ela conseguiu conquistas em apenas 2 ou 3 meses que ela conseguiu ser, porque ela foi retirada, evidentemente, com a sua personalidade, mas ela conseguiu conquistas para os atores, se não me engano, é algo em torno de direitos autorais, quer dizer, então ela foi uma mulher muito importante para toda a... Vou te falar uma coisa que você não sabe, eu tenho que te agradecer, como te agradeci. Eu escrevi a biografia da Berta Lorena. Sim. Você foi a primeira que eu pedi depoimento a escrever para mim, me devolvendo. A partir dali eu falei, o caminho é esse, que eu tinha pensado em 90, por causa dos 90 anos, que ela estava comemorando na época, em 2006, aliás, 2016. E eu tinha pensado 90 anos, 90 convidados. E ali eu falei, não, eu vou conseguir mais. Mas você foi a primeira a me devolver o depoimento. Foi muito importante pra gente isso. E pra mim foi importante foi ter muito trabalhado legal. com ela. Você trabalhou com ela em programa de humor? Eu fiz uma peça no Copacabana Palace, chamava Viva a Nova República. Produção e direção de Carlos Imperial. Carlos Imperial. E assim, Milton Moraes e Iris Bruzi. E a Berta. E Berta e eu. Éramos nós 4, um texto de
Jesus Rocha. E certamente uma comédia de vaudeville. uma comédia extraordinária. Lotávamos o Copacabana Palace, fazia sessão extra. Foi um acontecimento naquele momento. E a Berta é uma mestra, né? Uma mulher extraordinária, uma comediante, enfim, foi Maravilhosa. Que nos deixou agora, foi o quê? Foi setembro, setembro. Pois é. Já com 99 anos, Que imagina, loucura. 99 anos, eu já comemorando 100, já marcando coisas. Ela me deixou na E ela mão. esperta até então, né? Sim. Viva e Bem esperta. muito bacana, muito legal. Que honra. Mas Felipe. foi a primeira. Nossa. Quando ele confirmou, eu falei, pô, eu tenho que Que honra fazer essa referência. Muito obrigada. E tive depoimentos de muita gente que eu não esperava, a própria Fernanda, com a Fernandona e Fernandinha, Porque muita a Berta gente. foi uma pessoa muito importante, Berta. Mas quem está próximo não percebe, a gente só percebe depois. E a Berta, aquilo que você falou do Anselmo, a Berta ela não tinha amigos. Eu quando conheci a Berta Loran, ela tinha como amiga a Terezinha Elisa, que está aí até hoje, que trabalhou com o Renato, a Renata Fronze, que era um monte sagrado da televisão, que já foi, as duas irmãs e o cunhado, casado com uma das irmãs, que morava em São Paulo. Ela tinha um marido na minha época. Mas ficou para trás também. Ficou para trás? Ficou para trás. Porque eu me Deve lembro ter que- sido o que jogava no jockey, nos cavalinhos. Talvez Que era um seja. baixinho. Não, um alto, não, alto. careca. Ah, então foi o Um homem primeiro. até Então foi o primeiro. bonitão, um Então homem foi o primeiro. meio fechadão assim É. na dele, mas um homem bonito, um homem... Ela teve dois relacionamentos. Esse, que foi o primeiro, E e o o segundo, baixinho. que era o baixinho, que Jogava no jockey. gastava todo o dinheiro dela no jogo. Isso está no livro. Eu falei, deixa isso. Eu falei, Que não, maravilha. olha que vão vir pegar para puxar tuas coisas. Pode deixar. Várias coisas. Genial. Mas voltando, a gente falou de cinema, falando de televisão e teatro. Você fez Berta Loran, que mais que você fez assim, que você lembra de importante? Fui do Asdrubal, né? Eu passei a década de 80 no Copacabana Palace. Fazer aquelas comédias todas. Fiz duas comédias de extremo sucesso com o João Bittencourt, mas textos não dele, Tradução dele. tradução dele. Eu fiz uma chamada Lili Eu assisti. com Eva Tudo. Com Eva Tudo. Maravilhosa. Ficamos Maravilhoso. muito tempo Também o pra cá. vaudeville, lindo. Produção de Oscar Einstein, extraordinária. Em seguida, o Oscar produziu também O Amante Descartável. Que eu assisti. Um francês, que agora eu não lembro o nome dele. Que também foi tradução do... Também tradução e direção. O João traduzia e dirigia. Mas é curioso porque eu até fiz o Bonifácio Bilhões anos depois, já, mas sem ser direção do João. E engraçado que eu trabalhei com o João sem ser o texto dele. Ele é um dos maiores dramaturgos que a gente tem, né? Maravilhoso. Eu tive a oportunidade. Ele teve uma montagem agora da filha dele, da Cristina, inclusive no Fashion Mall. Acho que foi outubro, novembro, eu fui lá, daquela do dia que prenderam o Papa, mataram o Papa. Eu fui, entrevistei todo mundo até para o programa. E a gente estava falando, foi para 100 anos, centenário do João Bittencourt. Exatamente, eu fiz agora... E a Margot estava lá, eu falei com a Margot é maravilhosa. Maravilhosa. Você sabe que eu fiz uma leitura uns 2 anos. Agora eu fiz a leitura do Bonifácio nesse projeto do Glaucio Rocha, homenageando o João. Mas há uns 2 ou 3 anos atrás eu fiz uma leitura do Bonifácio no Sindicato dos Artistas e a Margot foi. Margot maravilhosa. Ela falou assim, eu vim porque eu soube que você ia fazer e eu vim te ver. Eu me senti extremamente honrada. Margot, E quem eram os outros dois que estavam, os outros 3 que estavam no Bonifácio? Esse da leitura. Da leitura era o Mário Borges e um menino que eu não acho que era Henrique, mas eu não lembro Henrique. sobrenome. Ai, que vergonha. Não. Que Mas vergonha. eu tenho... Direção do Antônio Gilberto. Ah, tá. Eu tenho uma história ótima. Como produtor, certa vez eu peguei, falei, pô, eu tenho que montar, eu como produtor tenho que ter no meu currículo alguma coisa do João Bittencourt, que eu assisti as comédias dele e tal. E aí me surgiu a oportunidade de fazer caramba, não vou lembrar também o nome, era um espetáculo de 3 atores. Foi montado na época
E aí eu pedi, Margot, não, é teu, fui pela SBAT, a SBAT me passou para Margot, falei com a Margot, não, é um psicanalista na nossa cama, tem um psicanalista na nossa cama, coisa assim. E eram 2 atores e uma atriz, ou 2 atores e 2 atrizes, acho que eram 2 atores e 2 atrizes. E aí comecei a ensaiar e tal, aí quando eu olho, está me estreando uma montagem do mesmo texto no Teatro dos Grandes Atores. Gente. Aí eu falei, Margot, não, foi Cristina, porque o ator lá, o Rogério Fabiano, todo mundo é amigo, todo mundo gosta, ele passou por cima, pagou, avaloar, não sei o quê. Eu falei, pô, mas você me prometeu. Eu falei, mas fala com ela. Aí falei, a gente logicamente teve que parar de ensaiar e a coisa não saiu, não aconteceu. Mas eu fiquei sem montar João Bittencourt. E aí logo depois vieram com essas montagens mais atuais, que foi aquela de Nova York, como é que é? Eu sei qual que foi no Teatro Vanucci também. Tá. Com a... Caramba, minha cabeça tá... Ele tem muita coisa, muita coisa boa, né? Muita coisa. Mas eu não montei por causa disso, porque a gente começou a ensaiar, inclusive, se eu não me engano, com o Charles Miara, que fazia um dos atores. Estava comigo, com a Roberta Foster, Marcelo Caridad, de Niterói, fazia um dos personagens que dirigia, aí a gente parou. Mas por isso que eu queria ter montado o João Bittencourt, que eu acho ele fantástico. E aquela dupla, ele com o Zé Renato daquela época... Isso aí. Não tinha mau tempo, não tinha peça ruim, a gente ia certo que teatro mesbla, teatro ginástico. Nossa, eles dominavam. Shopping da Gávea, Teatro Vanucci. Muito bacana. O que a gente chama de teatro de tribunal, não é tribunal, é quando era montado, como é que era? Eu brinco até com o Zé Dias, nosso querido cenógrafo, que hoje... Gabinete, tribunal não. De gabinete. Que é um pouco, não sei se você assistiu a última peça da Vera Fischer, tem esse tipo de claro que é um quarto, mas na verdade é um vaudeville em forma de gabinete, que no caso o gabinete é o quarto de hotel, né? Mas com a entrada e saída de portas. E é um estilo que não se vê hoje em dia, né? Quase não se monta mais. Difícil. E nos anos 80 tudo era isso, né? Vaudeville era... Trair Cossé, sua começar, um dos maiores sucessos era gabinete e era vaudeville, né? Todas as peças eram gabinete naquela época. Que a estrutura precisava disso, porque não tinha coisa de você subir alguma coisa numa estrutura. Bacana. Mas me conta mais, aí você fez essa coisa de João Bittencourt? Fiz João Bittencourt, trabalhei muito com o Juca de Oliveira. E Fulvio Stefanini, que é um grande artista. Você fez Menomale? Fiz Menomale. A última versão do Menomale eu fiz 2 papéis de Menomale. Eu comecei com a secretária e quem fazia a doutora Luísa era a Teresa Raquel. No Teatro Teresa Raquel? Eu assisti lá. Teresa Raquel. Que foi a primeira temporada depois de São Paulo, né? Que eles estouraram em São Paulo e vieram pro Rio e fizeram televisão. Essa na verdade foi a última montagem. Já foi em 90 Não foi a primeira montagem no Rio. Não foi a primeira montagem, a primeira é outro elenco. Era Fulvio, era Tatá, eu acho que o meu papel era Nicole Puzzi, e acho que o da doutora Luísa, agora eu não lembro, eu estou lembrando a cara, mas enfim, então eu fiz, nessa última montagem, eu fiz a secretária. Quando a gente foi viajar, a Teresa estava casada com o Ipojuca, que era ministro, enfim, uma época complicada. Então ela não pôde viajar e aí eu assumi o personagem dela. Eu trabalhei com a Teresa como produtor no último espetáculo dela, que foi ela com o Luiz Carlos Moraes em São Paulo. Era uma figura, Teresa. Não, aonde ela chegava, ela se grande atriz. Não, e grande atriz, e ela cismava de... o nome do espetáculo era, não sei, Encontro no Supermercado, uma coisa dessa. E aí eu comecei, quem fez a pauta de viagem dela foi a Reginona, a grande Regina, todo mundo viajou com ela. E aí ela agendou o Brasil e aí eu fui fazendo a frente. E aí na época ela queria colocar em todo o material de divulgação a princesa, não sei das quantas, de Rei Sou Eu. Eu falei, mas Teresa, todo mundo sabe quem é você. Muito mais do que esse personagem. Você vê, eu não lembro nem o nome da rainha, né? Mas a rainha de Rei, que Rei Sou Eu.
E a gente colocava isso, bobagem, a gente viajou muito. Disso. Começamos em Porto Alegre, que beleza. aí Porto Alegre, Floripa, Curitiba, e aí Brasília, e aí Belo Horizonte, aí a gente já tinha saído do Rio de Janeiro. Eu, jovem atriz, ainda estudante, eu vi uma montagem do Maison de France dela, da A Mãe, uma das coisas assim inesquecíveis, atriz. Eu com ela eu assisti, entre tantas outras, eu assisti A Rosa Tatuada. Não. Um Bonde Chamado Desejo. Sim, no teatro dela. Osmar Prado. Um Bonde Chamado Desejo. E o Osmar fazia parte dessa montagem do Denomar. O Osmar Prado, depois de muito tempo, a gente descobriu que ele cantava. Quer dizer, para mim, enquanto público, ele cantava e era maravilhoso. E canta muito. E canta muito, né? Cantava ópera. Cantava ópera. Ele e o Milani, né? Que também ninguém sabia que ele cantava. E quando eu digo ninguém, assim, o público, né? O público não sabia, porque veio no humor, né? Fica mais ali entre os amigos. Mas ele fez um tenor no meu banheiro no Teatro Barra Shopping. Tem um tenor no meu banheiro. Eu fiz essa montagem com o Juca, não aqui em São Paulo. Juca, Fúvio, Débora Duarte, Fran Carlos Reis, era um elenco de Suzy Rego, chamava Procura-se um Tenor. Isso. Era outro nome. Aqui a produção foi da Rejane Galvez, a dona do Teatro Barra Shopping. Olha só, eu me lembro dessa época. Bem bacana, bem bacana. Esse texto é extraordinário também. Muito bom. Eu fiz uma outra com o Zé Renato maravilhosa. Ela depois foi remontada, mas na minha época chamava O Avesso do Avesso. Pô, eu assisti com o Everton de Castro, no Chá da Praia. Eu fazia. Produção de Neide Lira. Isso aí. Pô. Maravilhosa essa abrindo a janela da saudade no programão do João, né? Magalhães Graça nesse elenco, cara. O Avesso do Avesso. E o Avesso do Avesso era os bastidores. Era assim. Era o primeiro ato, né? Não, começava, era ensaio ainda não tinha estreado. Aí na segunda montagem virava o palco e era assim, um mês depois da estreia. E a terceira já era 6 meses depois, já era com tudo modificado. Uma confusão, uma brigalhada danada. Que espetáculo maravilhoso. Esse espetáculo é um filme, inclusive, com o Michael Caine. Um filme extraordinário. Eu assisti assistindo na praia. E é engraçado, né? Que são poucas pessoas da minha intimidade que tem essa experiência de assistir tanta coisa. A gente está falando de coisa, por acaso a gente, você participou disso. E, por exemplo, eu tenho um amigo, o Francis Maia, que é produtor, diretor, você conhece o Francis? Ele assiste tudo. Não, é difícil eu ir no Shopping da Gávea e não cruzo com ele, porque se eu estou num teatro, ele está em um dos outros 3 teatros assistindo alguma coisa. E aí a gente senta e a gente começa a falar dessas coisas, né? Ele assistiu tudo também. Bacana. E aí eu falo, porra, por que montam tanta coisa ruim, né? Porque eu vou ao teatro sempre e vejo umas coisas e falo, porra, pra que isso? Com tanta coisa boa que foi feita, por que ele não pega um João Bittencourt, um Zé Renato, esse Avesso do Avesso? Isso aí. Né? No outro dia eu fui apresentado uma nova antiga amiga, você deve conhecer também, que é esqueci o nome dela. A pandemia me deixou sem lembrar de muita coisa, mas ela fez uma prima com chantilly, não sei o quê. Foi no Teatro Glória na época. Nossa, Teatro Glória, que beleza. Teatro Glória. Uma prima com chantilly. E foi uma comédia de parece que 3 ou 4 atores, que certamente faria sucesso nos dias de hoje. Sem dúvida. E ninguém nunca mais mexeu. Eu vi muito feijão com Fernanda Montenegro. Exatamente. Otávio Augusto, Jaqueline Laurence, elencos fabulosos. Eu tive a experiência, eu sou colega do Abílio Fernandes, que produziu e escreveu o Falta de Roupa Nova para Seu Ferro na Velha. Aí, certa vez, a gente se esbarrou, ele é dono de restaurante, daquele Manuel Joaquim, em Copacabana. Aí sentei com ele uma vez para bater papo e tal. Vamos fazer, não vamos? Aí eu falei, eu por mim eu volto com... Claro que uma coisa é fazer com Bem-vindo Siqueira, que é um grande ator e tal, ele está em Portugal. Outra coisa é você... Bonifácio eu fiz com Bem-vindo. Com Bem-vindo. Bem-vindo, Jorge Dória? Não, Bem-vindo, era Bem-vindo, Pirilo e eu, direção de Jaqueline Laurence. Um
4 horas e meia de duração, porque é dos cacos do Bem-vindo. Meu amigo, ele fazia uma coisa extraordinária. Tinha uma hora que ele sentava na frente, ele falava... Contava a história do sapo. E ele fazia o seguinte, domingo à noite a gente gostava de acabar o espetáculo, era mais cedo, a gente queria vir embora para o Rio, né? Eu e a produtora. Eu ficava sentadinha no sofá, um pouquinho atrás dele, ele com um banquinho bem na frente, falando. Aí falava da Galisteura, aí de repente ele parava o texto, olhava para mim e falava: você não vai pegar um avião hoje. E aí voltava. E eu ficava louca, porque ele improvisando. E brilhantemente. E brilhantemente a plateia gargalhando com ele. A plateia e eu também. Todo mundo se deliciou. Eu produzi vários shows com ele. Ele é extraordinário. Um deles era sobre o relacionamento dele com a Doi, a esposa dele, né? E é hilário que as pessoas se cutucando, tá vendo? É você, se identificavam com ele. E na comédia eu produzi com ele A Louca de Bom Sucesso, que era do Gugu Limecha, que era um outro comediógrafo. Outro extraordinário também. Que era ele, Luiz Manhani, Helena Werneck, que era esposa do Gugu, e o Bem-vindo, eram 4 atores, 2 atores e 2 atrizes. E lá pelas tantas, ficava todo mundo sentado esperando ele contar a história do sapo, que vinha o sapo, não sei o quê, ficava meia hora contando a história do sapo. Aí ele pegou o episódio do sonar, agora voltando. Pode acordar, gente, a plateia, na época ainda no teatro Galeria, ali no Flamengo, também já fechou bastante tempo. Pena, né? Bons teatros. Bons teatros. Mas o que a gente estava falando mesmo? Nossa, a gente falou coisa. Mas essa coisa o Francis Maia, né? Então a gente fala sobre isso. As pessoas ficam inventando coisas com tanta peça que fez sucesso no passado. Boa. E tanta coisa assim, que é importante, às vezes, você remontar, para que novas gerações possam ver conhecimento daquilo ali, né? Tenham novas visões. Em cima disso, eu estava comentando do Abílio Fernandes, que é por falta de roupa nova. Eu falei, pode montar assim, Aí eu comecei a pensar, a escrever quem faria isso, quem faria aquilo. E é uma peça que precisa de um grande comediante, que do contrário não vai. E quando fez sucesso, além do grande comediante, que era o Bem-vindo, ainda tinha Henriqueta Brieba, como uma velha extraordinária. E aí também, quando eu vi, montaram o Falta de Roupa Nova, no Teatro dos Grandes Atores. E o mesmo ator que montou, Rogério Fabiano. Aí eu falei, Abílio, não, ele se adiantou, eu nem sabia, ele pagou lá o que tinha que pagar. Eu falei, então tá. Desejo de sucesso. Nem fui assistir. Pena. Ficou 2 semanas em cartaz e não deu certo. Quer dizer, também tem isso. Às vezes você pensa que algo que deu certo no passado volta e não dá certo. Um espetáculo que para mim é uma referência, eu já citei aqui, que é o Sábado, Domingo e Segunda. Ele foi remontado pelo Paulo marido de Nissete, Paulo Goulart, Nissete, e o próprio Bem-vindo participou e também não foi sucesso, já não foi o mesmo sucesso. Quer dizer, tem isso. Isso é tão difícil você ter que estar... Se teatro tivesse fórmula, a gente estava rico, né? Porque não ia cair em furada. Isso aí. Todo mundo fala isso. E às vezes são pequenos detalhes que determinam, ou numa determinada época aquilo tem uma... Eu li em algum momento que parece que está voltando, li essa semana, ontem ou hoje, Menomari, sabia de alguma coisa disso? Não Eu li sabia. alguma coisa sobre isso, a remontagem do clássico do Juca de Oliveira, que é um espetáculo super atual, e fez muito sucesso no Rio e São Paulo, primeiro em São Paulo, depois aqui. A gente viajou o Brasil quase todo, era muito barato. E numa época que não sabiam que era lei de incentivo, não tinha nada, né? Nada. Da bilheteria, todo mundo... Por isso é que eu volto a dizer, eu acho que teatro você faz com caixote. E alguém para te assistir, porque... E uma boa divulgação. Sim, isso é importante. Mas ele não depende disso. Depende da criatividade, da vontade, da determinação, uma série de coisas que transcendem. Né? E acho que o grande barato para as pessoas, e eu já fiz turnê pelo Brasil com peças minhas, peças de outro, como eu te citei da Teresa Raquel, né? E da Rainha de Ravengar, da novela tal. Mas naquilo era um carinho. Falava Dona Teresa, era Dona Teresa.
Dona Teresa, mas todo mundo conhece. Não, mas tem que botar a Rainha de Ravengar. Mas isso assim, já tinha passado acho que uns 10 anos da novela. E nem lembrava mais. Isso foi... Quem me apresentou ela, inclusive, foi a Berta Logan, que ela era judia, como a Berta. E aí ela me apresentou. E uma mulher belíssima. Belíssima. Que linda que era a Teresa. E acabou doida, né? Que a Teresa acabou doida. Ela ia no Oi Casagrande, e a gente com um pouco de intimidade, ela pegava o táxi na casa dela, ali na Alberto Campos, Alberto Campos, isso. Ia pro Casagrande, aí falava, João, paga o táxi. E aí ela chegava com mais sandálias na mão, aí botava a sandália e saía entrando, não pegava ingresso, saía entrando, pega aí, pegava ingresso, botava ela sentada e ela botava a sandália quando saía do táxi. E logicamente que a nova geração não sabia quem era a Teresa Raquel, não tinha noção de quem era aquela maluca que mandava eu pagar o táxi dela, entrava sem ingresso nem de sandália na mão. Mas era a dona Teresa Raquel, que era aquela que levava os cachorros para assistir as peças no teatro dela, né? Aquelas coisas. Figura dos bons tempos. Mas eu viajei com ela e fizemos muito sucesso. Um pouco difícil, né? Pela primeira e única vez eu vi. O elenco dela era ela e Luiz Carlos Maciel, de São Paulo. Sim, né? pode ser. Eles dois, porque aqui tinha sido ela e o Sebastião. Qual o nome daquele senhor? O ator Sebastião. Um senhor que fez muita novela. E na viagem foi o Luiz Carlos Maciel, de São Paulo. Aí viajávamos eles dois como atores, eu como produtor executivo, e aí um cara do som, um cara do cenário, figura de cenário, para montagem do cenário. Uma camareira? Não tinha camareira não, era um camareiro, era um cara que montava tudo e ajudava ela na roupa. Então a gente viajava em 6, eu eles dois e mais 3. E no restaurante era Teresa de um lado, o ator do outro, do lado oposto, porque como ela não sentava com ele também não sentava com ela. Aí, lógico. E aí, sendo assim, 2 mesas, né? Aí sentava os outros 3 numa outra mesa no outro canto, e eu ficava ali tendo que atender Teresa, Luiz Carlos, e eu ficava ali no meio, gravitando entre as 3 mesas, pagando os pecados. E ainda tendo que aturar em Pojuca por telefone, faz isso, faz aquilo, fala com fulano. Mas ele produzia não, né? A produção era da Teresa com ele. Tá. Mas era uma época que ele conseguia tudo, em cada cidade. O nome dele ainda era muito forte. Ainda tinha. Ele tinha acabado não, já tinha alguns anos que ele já não era mais secretário de Cultura. E ele não se identificava como Ipojuca Pontes, né? Ele botou um outro apelido nele. Apelido não, um outro sobrenome, Ipojuca, não sei o quê. Bom, a Teresa, no dia da posse do fatídico presidente Collor, ela não foi fazer o espetáculo, porque ela foi para Brasília, o Juca enlouquecido, Bibi Ferreira enlouquecido, mas como? Acho que foi aí que eu ganhei o papel da outra. Por falta de atriz no personagem. E é interessante a gente pensar na Teresa enquanto produtora. Ela ficou 3 meses com esse espetáculo no teatro dela. Em 2 finais de semana ela ganhou mais financeiramente no Teatro São Pedro do que 3 meses. Era lotado. A gente foi para fazer uma semana, aí festando sucesso que a gente conseguiu mais uma semana antes de ir para Florianópolis. Aí em Florianópolis, foi minha primeira ida a Florianópolis. Aí fizemos no Teatro TAC, que era um teatro menor de 500 e poucos lugares, e aí voltamos depois para fazer no SIC, que é o Centro de Convenções, com um teatro de 900 lugares. Teatro lotado para ver Teresa, ela cagando para a plateia. Nenhum respeito, assim. Uma doideira, uma louca em si. Eu fiz essas viagens todas, fiz tantas viagens bacanas. Agora lembrei do Lago Dourado, com o Paulo Gracino. Lembro do Paulo Gracino. E Natália Timber. Eu confesso a você que eu tive muita sorte na minha trajetória, porque eu trabalhei sempre com gente muito bacana, muito importante. No Lago Dourado foi no Teresão? Foi, né? O Lago Dourado, eu também, assim, eu não... Pegou para viajar? Entrei para viajar. Eu fiz em Niterói. Que naquela época era uma viagem, né? Você fazia Niterói. Isso aí, eu lembro. Teatro ali do Abel, né? Teatro Abel. Existe. Só que a programação dele agora está reduzida. Agora o principal teatro de Niterói é o Teatro Municipal, que abriu para teatro. Que é muito bacana. Que é muito legal. Eu fiz a Martíria lá no
Ah, você fez a partilha a também? A última versão da Cara, eu tenho um currículo muito bacana. Muito legal. Eu esqueço às vezes das coisas, eu vou conversando. A partilha é ótimo, nossa. A partilha eu fiz a gente fez no Teatro Leblon, numa daquelas salas que eu não lembro qual. Foi o último elenco da partilha. Fizemos uma viagem enorme, Sul, Brasília, fomos a milhões de lugares e no final fizemos no Municipal de A partilha era maravilhosa. Maravilhosa aquela montagem. E eu vou ser bem vaidosa aqui, né? Pode falar? Pode, né? Claro. O Miguel falou um dia pra gente, o elenco era Nívia Maria, Estela Miranda, Nina de Pádua e Magali Evangelista. E um dia o Miguel foi assistir o ensaio um pouco antes da estreia e ele nos brindou assim. Eu não posso falar de outra forma, mas eu diria que este é o segundo melhor elenco que já fez esta peça. E realmente. Então, muito honrado. Chegou o nosso... Não. Achei que não fosse falar alguma coisa. Mas eu fiz coisa pra caramba. Isso que eu tô vendo, caramba. Rapaz. Eu tô fazendo esse ano 56 anos de carreira. Nossa. Por quê? Porque eu, em 1970, resolvi começar a contar que a partir dali foi quando eu decidi que eu seria uma atriz no colégio, começando. Mas eu faço teatro desde os 3 anos de idade. Não teatro profissional. Mas Você começou fazendo Bennett? O 70, profissional eu comecei, digamos, o pontapé inicial foi no Bennett. Mas antes dali eu estudei, por exemplo, no Jacobina, estudei no Estela Maris. Eu me lembro de aos 3 anos de idade, eu fui a Dona Baratinha. Quem quer casar com a Dona Baratinha? Lembra disso? Lembro. Cair na panela de feijão. Então, desde ali, eu nunca parei de fazer teatro ou de estar envolvida. E tive uma mãe, pais extremamente generosos, sem dúvida alguma, fabulosos, e uma mãe muito prendada. Então, minha mãe fazia roupas, minha mãe fazia, sabe, todo o figurino. Caramba. Então, a vida inteira. Então, quando chegou em 1970, no colégio, eu decidi, falei, então, a partir de agora, eu vou encarar como a minha profissão. E aí, dali, fui fazer, na verdade, assim, a primeira adulta que eu fiz, eu brinco que eu não estreiei, porque foi Calabar, que foi proibido. Com Buza Ferraz, aquela galera? Não, Chico Buarque e... Não, Chico Buarque é autor, mas eu falo, não é com a galera do Buza Ferraz, não? Não. Produção de Fernanda Montenegro e Fernando Torres, um elenco de primeiríssima, Tetê Medina, Beth Faria, meu Deus, tanta gente que eu vou falhar agora, mas foi o elenco original e essa foi proibida pela censura, por isso que eu digo que não estreiei. E como é ensaiar e não estrear por causa da censura? Foi muito maluco. Que tempos são esses? Muito louco, né? Porque a gente ensaiou, depois ensaiamos lá na Laura Alvim, que na época não tinha nem era chão batido de terra, não tinha nem... Nessa época já tinha o Laura Alvim? Ela era viva, eu conhecia a Laura. A casa da Laura. E ela fez uma coisa extraordinária, vou fazer um parênteses aqui. Ela morava sozinha ali naquela casa, na parte da frente. O que ela fez para se proteger? Os camarins do teatro, ela fez uma espécie de casa de cômodos. Então, quem morava ali nos camarins eram os peões da obra. Então, ela se protegia, porque ela estava ali com uma galera morando. Então, isso é só um parênteses. Então, eu cheguei a conhecer a Dona Laura. Eu, Anselmo, a gente batia altos papos com ela de madrugada, uma figura. Anselmo, eu conheci ele artisticamente falando, né? Quando ele fazia sábado em dia de Judas, não sei o que, lá no Teatro da Lagoa, Teatro da Cidade, na Lagoa, na Faculdade da Cidade. Me lembro. Ele, Antônio Pedro. Isso, que é uma galera da UERJ. Da UERJ, fez um trabalho extraordinário. Depois da UERJ, a gente pegou pra lá. Mas o Anselmo vem daí, dessa montagem de Calabar. Foi uma primeira montagem que foi... E assim, foi muito maluco, porque ensaiamos no Laura Alvim, depois fomos pro João Caetano, a estreia seria lá. O espetáculo pronto, nós tivemos um ensaio geral, com público, com baleiro dentro do teatro, o Teatro João Caetano lotado, e foi a única apresentação, porque dali, no dia seguinte... Já foi proibido. Não só proibido, como assim, não podia sair a palavra Calabar escrita no jornal. Caramba. Um momento muito difícil, muito complicado. Foi o primeiro texto proibido na época, não?
que não, mas foi o primeiro que teve uma repercussão assim, porque era um acontecimento aquela peça, um grande elenco, grandes produtores, grandes autores, né? Chico e Rui Guerra, sabe, Zdenek Hempel, Hélio Aschbauer, Dori Caymmi, só top. Alto nível. E Proibida, enfim. E aí daí você foi pro Asdrubal? O Asdrubal, não, daí quando acabou esse choque, foi Proibido Calabar, Fernando Peixoto, que era o diretor, juntou uma galerinha que ele gostava de Calabar, que era eu, Anselmo, Perfeito, Zé Roberto. Perfeito também estava em Calabar? Perfeito, Fortuna estava em Calabar. Ele juntou uma galera e Orlando Miranda produziu uma peça chamada A Torre em Concurso, que foi no Glaucio Gil. Enfim, aí dali aí depois da Torre, aí fomos pro Asdrubal, aí remontamos o Inspetor-Geral para poder ter dinheiro para produzir o Teatro-Milhão. Você que tua história é grupo de teatro, né? Sim. Como é que você vê hoje? Às vezes as pessoas me perguntam, pô, João, como é que eu começo? A primeira dica e única é isso, junta com os amigos e monta um grupo de teatro. Querido, você acha que isso ainda vale para os dias de hoje? Eu acho que vai valer sempre. Primeiro, Domingos de Oliveira, queridíssimo, falava: teatro é uma ação entre amigos. E né? Você não consegue... Se não for, não tem nem sentido de... Eu participei da produção do Rock Santeiro musical no João Caetano, do Dias Gomes, direção da Bibi, e o Milton Gonçalves, né? Ele falava, o melhor do teatro é a coxia. Se a coxia não for boa, a peça não é boa. Vai pra cena. Vai pra cena. Que nem novela também. Se a coxia não é boa, tá na tela. Tá na tela. E ali eu comecei a observar, isso foi em 95, 96, eu passei a observar e realmente, se ali não funcionasse, e não funcionava muita coisa, né? Com a Júlia Ribeiro, com Bem-vindo, com o Sidney Magal, com Dona Anissete Bruno, com Rogéria, com grandes estrelas, muitos, né? Grandes... E foi o maior fracasso dos últimos anos. Aquela história de... Pois é, não tem fórmula. É aquilo que você falou, não tem fórmula. Não tem fórmula. Depois de uma novela ter feito tanto sucesso... Isso aí, né? Engraçado. E aí você leva... mas é porque não tinha Regina Duarte, pô, mas tinha... Daí, pô. Tinha Anissete Bruno fazendo, né? E tinha Senhorzinho Malta, que era Júlio Ribeiro, tinha o Sidney Magal, cantava pra caramba. Caramba, que louco isso. E não deu certo. Não tem explicação essas... Talvez a explicação seja, e aí para quem estava ali dentro, tenha sido o valor do ingresso. O produtor era o dono do Casagrande na época, e ele colocou na época o valor do ingresso correspondente ao valor do Miguel Falabella no Teatro Casagrande. Porra, se um ator só cobra X, eu tenho não é isso. 44 atores. Assim. Não é assim. E não é, a gente sabe que não é isso. Claro que não. E em determinado momento, a gente conseguiu uma parceria com o Globo de divulgação através do Dias Gomes. Dias Gomes fazia novela lá. Sim. E aí a gente conseguiu anunciar preços com desconto. E aí na época o ingresso, se eu não me engano, era 60, a gente conseguiu botar R$20. Puxa, aí com isso um teatro lotado. Tá vendo? Aí na virada do ano, né, que o espetáculo estreou em outubro, foi mal outubro todo, novembro, aí em dezembro a gente conseguiu essa promoção. Aí na virada do ano para janeiro, voltou e aí o público caiu. As pessoas chegavam no Teatro João Caetano, só isso, era um comentário. Eles olhavam para um lado e para o outro, não tinha ninguém ali. E um espetáculo que, porra, era gigantesco, uma super divulgação e tudo, né? Então é muito triste. E errar no valor do ingresso é de uma maluquice, né? E um espetáculo patrocinado, a White Martins bancou o patrocínio. Não precisava. Foi todo bancado, mas infelizmente cabeça de judeu. Não posso falar muito, mas é o que eu vi ali dentro. Não, era o sócio dele, Moisés. Moisés. Pena, porque... O Max, ele era dono do... Caramba. Falei desse teatro ali na... Da cena do Vergueiro? Da cena do Vergueiro, teatro Galeria, ele era dono do Galeria.
que também fracassou naquele espetáculo de tango, que foi o último espetáculo do Thales Panchacon, que foi um fracasso retumbante também de público, né? Isso visto de fora para dentro. E depois ele comentou com a gente. Eu ia muito ao teatro, eu era rato de teatro. Eu também era uma época. Eu ia muito. Vou bem menos. Mas... E também não tem tanta coisa boa para a gente assistir, né? Hoje, por exemplo, o que você iria ao teatro hoje? O que você recomenda? Bom, eu vou sexta-feira, vou ver a Beth Goulart. Boa opção, entendi. Fazendo... E tá no Fashion Mall ainda? Tá no Fashion Mall. Ela estreia sexta-feira agora no Fashion Mall. Então, ela teve numa temporada brilhante, foi no Clara Nunes. Sim, pois é. Vocês podem ver lá também, podem falar com a Lid lá, eu acho que pode ser uma opção. Olha. Shopping da Gávea. Pois é, mas é que esses teatros são caros. Não, fala com a Lid, fala que não tem dinheiro. Bate na porta. Pode ser. E o Teatro das Artes também. Teatro das Artes. Mas são todos caros. Bate na porta e me apresento. Jaú é bonito, né? E tem você no elenco, imagina. São caros, mas dá um jeito. E quando a gente fala nessa coisa do que assistir, a última vez que eu fui ao teatro foi Vera Fischer. Que não foi, pelo que eu vi, pelo que eu soube, não foi uma grande temporada de sucesso. E com Vera Fischer. Sim. Né? Com uma super produção, Leonardo, direção do Tadeu Aguiar. Com bisneto da Tônia, aquele menino, Miguel Thierry, que é ótimo, ele faz um personagem bem bacana. E assim, não foi um grande sucesso. Quer dizer, você olha para um lado, olha para o outro, vamos ao teatro, mas assistir o quê? Pois é, triste isso. Antes você ia para o Shopping da Gávea, sabia que você não ia errar. Você tinha vários para escolher. Qual que vai começar agora? Vamos no próximo. Você esse está lotado, então veja amanhã, vou ver esse outro. Hoje em dia não, hoje em dia você tem que procurar. Fora isso, aonde que você escolhe os teus espetáculos? Pois é, não tem mais. Não tem mais jornal. Não. João, tem o Rio Show, mas quem que lê jornal hoje em dia? Eu, infelizmente, não leio mais. Não, também não. Né? E você procurar teatro pela internet, em que site, de que forma? É indicação, E assim, tem que passar na timeline do celular. E assim, é um público que a gente sempre teve que não laçar o público, mas a gente sabe que é difícil um país onde a educação não é, né, a coisa principal. Então é complicado você. É triste, eu fico. Não, eu vejo. Nós tivemos durante um período, a gente tinha para divulgar o Globo, o Dia, o Extra, o Jornal do Brasil. Pô, aquela revista Problema do Jornal do Brasil, às sextas-feiras, era fantástica. Era um guia de final de semana. Como o Globo agora tem o. Acabou o jornal, acabou a revista. Então hoje em dia você vai divulgar onde? Primeiro que é muito caro você pagar o anúncio. E depois é uma coisa. Rede social, mas a rede social é limitada. Você fala sempre com as mesmas pessoas. Sim, com a tua bolha. Com a tua bolha ali. Eu faço show com alguns artistas e um deles é o Vladimir Cabanas. Ele é tenor do Teatro Municipal, faço vários shows com ele. E a gente sempre fala sobre isso. Porra, a gente não consegue furar a bolha. Pois é. E o que é furar a bolha? É você levar o teu espetáculo para pessoas que não te conhecem. Sim. Porque você coloca 60, 80, 100, 120 ou mais. São seus amigos e amigos. São sempre os amigos dos amigos. Você no palco, você identifica cada um deles. No final, as pessoas vão falar com você. E a gente tem que agradecer que aquelas pessoas saem de casa para te assistir. Sem dúvida. E aí eu que trabalhei com Evinha, trabalhei com Golden Boys, é a mesma coisa para eles, só que a bolha é maior. Tá. Né? Elimar Santos, por exemplo. A bolha é maior, todo mundo que vai ali gosta dele. É uma bolha. Mas é uma bolha do Elimar Santos, é uma bolha do Raimundo Fagner, uma bolha. Então a reclamação de um cara como o Vladimir Cabanas é a reclamação do artista, da cantora, da atriz. Sim. Porque se não for assim, ninguém vai sair de casa para assistir um ator, um cantor que não goste. Né? Vai, eu gosto do fulano, eu gosto da música e tal. Mas às vezes não fica nem sabendo que Exatamente. está acontecendo. Nem sabe. Eu acho que, vou aqui entrar por um caminho que também não quero me alongar muito, mas acho que a ditadura militar foi tão nociva para esse país, porque destruiu a educação, destruiu uma série de coisas que hoje em dia para você reconquistar esse público, para você educar, primeiro que os apelos hoje em dia são muito grandes.
Né? Eu mesma, às vezes eu falo, não vou sair de casa, vou ficar aqui no... Vou ver. Vou ver. E horas que a gente passa vendo isso. Imensa. Eu acordo e durmo com o celular. Isso aí, eu também, infelizmente. Eu admito que sou viciada. Enfim, tenho... Mas é o que a gente tem para hoje. Porque a vida é isso aí. É o que a gente tem para hoje. Você vê, a gente aqui, o telefone tocando, a gente não pode atender. É uma doideira isso. E o que a gente... O que eu acho de diferente, você fala da ditadura, né? Vamos localizar a ditadura, o término da ditadura, entre aspas, obviamente, em 85, 86, Sim. que foi a chegada do Teatro Besterol, que fez tanto sucesso, e fez sucesso aonde? Zona Sul, Rio de Janeiro, claro. Cândido Mendes, Teatro Ipanema, e ali, ficou ali. Zona Norte, nada. Nem sabe. Eu tive uma experiência, durante um período da minha vida, eu passei a fazer produção local no Teatro Suan. Em Bom Sucesso. Chegou a conhecer o Teatro Suan? Trabalhou? Não. Depois de estar tanto tempo ali, é que a gente descobre as coisas. Eu produzindo o show da Berta Lorena, Divirta-se com Berta Lorena, aí fiz Teatro América na Tijuca, fiz alguns lugares e tal, e a gente... Berta, vamos fazer o Teatro Suan em Bom Sucesso? Vamos. Mas você tem que ver hotel e restaurante, hein? Quer dizer, ela não tinha noção que Bom Sucesso era bairro, não é Teresópolis, Petrópolis, não é uma viagem. E é interessante que isso aconteceu com ela e isso me fez olhar de uma forma. E eu fiz shows, Ari Toledo, Juca Chaves, fiz Paulo César Grande, fiz Além da Vida, fiz Coxinha, fiz Dercy Gonçalves, fiz um monte de gente bacana, Bem-vindo Siqueira, fiz muita gente bacana ali. Mas por que eu estou falando isso? Era uma divulgação na região. Sim. Porque as pessoas que não moravam ali, elas não sabiam o que passava. Quem morava na Zona Sul, eu fiz não sei se você lembra, teve um espetáculo da Regiana Antonini, que é uma grande autora de teatro. Eu fiz a peça dela. Qual foi a peça que você fez? Eu fiz o Orgasmo Telepático. Eu me lembro disso, um espetáculo feminista, né? Lindo. Só de atrizes, né? Antes disso, eu fiz o Banheiro Feminino, produzi o Banheiro Feminino. Ela fez o Cândido Mendes, acho que foi o primeiro grande sucesso dela, quando ela estourou, né? Quando ela aconteceu, foi o Banheiro Feminino. Que eram 6 atrizes e o figurino delas, elas estavam enroladas na toalha e toalha na cabeça. E a foto era linda, muito bonita. Aí o que eu fiz? Eles estavam no Cândido Mendes, em Ipanema, fazendo sucesso. E eu atento àquilo, fazendo produção em Bom Sucesso, falei, vou pegar essa foto, vou botar na porta do teatro, isso vai lotar, não sei o quê. Cabeça de malandro, né? Depois de ter feito tanta coisa. Vamos fazer? Vamos. Aí acertamos lá. Aí fiz Grajaú Country Club, que foi sucesso, e fui fazer lá. Só que aí a gente descobre, da mesma forma que a Berta Lorena não sabia que Bom Sucesso era Rio de Janeiro, as pessoas não entendiam a piada. Porque a piada em Ipanema era sacaneando a caixinha do banheiro, aquela senhora que ficava tomando conta do banheiro, que era fanática por Vando e Elimar Santos, e aí sacaneada. Só que em Ipanema as pessoas riam. Já em Bom Sucesso as pessoas se identificavam. Por que está rindo disso? Entendeu? E muita coisa era isso. A brincadeira que funcionava em Ipanema não funcionava na Suan em Bom Sucesso. E ali eu descobri mais uma coisa, que além de Bom Sucesso, ser Rio de Janeiro, como a Berta não sabia, o que se brincava e se zombava na Zona Sul não é necessariamente os mesmos naipes. Na mesma época, eu fiz também na Suan e peguei um espetáculo que estava em Ipanema, que era os Cafajestes com... Você passou pelo tablado, não? Não é tablado. Eu sou do curso do Sérgio Brito, que é da onde vem o Asdrubal. Isso. Por que eu perguntei isso? Porque esse espetáculo era o Marcelo Caridá, com um ator que foi professor também do tablado, já não está mais entre nós. Foi meu parceiro de tênis. Ai, meu Deus. Bernardo. Não é Bernardo Jablonski, não. Mas é dessa geração dele. Mas, enfim, era um cafajeste, aquele cara que usava roupa de bandido, né? Enfim, de bicheiro, que a gente falava, cordãozão, pulseira e tal. E se vestia tipo o Pedro Cardoso, aquele de família, aquele tipo. E a grande brincadeira do espetáculo era isso, eram os dois cafajestes naquela...
E não acontecia nada na Suam, porque eles se identificavam. A gente via na plateia a gente com aquele perfil ali. E aí você quer sacanear o cara, o cara tá na plateia, o cara pagar meu porra. E ali a gente aprende que nem tudo que dá certo em Ipanema há de dar certo na Zona Norte. Isso aí. Por aí vai. Isso aí. É uma doideira isso. E isso a gente só aprende levando na cabeça. Eu levei. E não tem fórmula. E não tem né? fórmula. Não tem fórmula. Cada uma tem o seu aprendizado e... É isso. Mas vamos voltar a falar de Bette Davis. Já que você veio para isso, falar de Bette Davis, a gente falou de tudo. Daqui a pouco entra o Jaú aí. Pô, você não veio para falar de Bette Davis? O espetáculo está fora de cartaz atualmente. No momento. Espero que temporariamente. Vai voltar, com certeza. Breve. E aí a gente... As casas do ramo. Isso aí. De antemão, eu já te direciono para isso. Primeiro o Fashion Mall. Tem que falar lá com o Araújo. Rosso Araújo, não. Fugiu o nome dele. Trabalhei bem ali naquele teatro na época da Escilo. Aliás, antes da pandemia, no dia da pandemia, que foi uma sexta-feira, 13 de março, eu estava começando um projeto musical na Casa de Cultura... Não, do professor caramba, ali no Flamengo, Casa de Cultura... Serpa, do professor Serpa. Eu sei, Casa... Helena, não é Helena, é nome de mulher. Nome feminino. Eu sei. Casa de Cultura ali. Eu estava começando com Cláudio Lins, a gente com a casa lotada, aí foi meia casa, porque as pessoas já estavam com medo de sair. Sim. E eu estava em cartaz no Fashion Mall com o musical do Gonzaguinha, em homenagem ao Gonzaguinha. E aí no meio, eles vinham do sul de Minas, que eles eram de lá. Aí no meio do caminho a gente foi avisado que o prefeito tinha acabado cancelando as temporadas, que eu achei incorreto, porque, pô, se é para cancelar, cancela no domingo, deixa a gente trabalhar no final de semana para pagar as contas, né? Esse pessoal, por exemplo, eles estavam no sul, pagaram, além do transporte, gasolina, pagaram hospedagem, alimentação. E a gente estava no Fashion Mall, numa temporada de janeiro, fevereiro e março. Isso foi dia 13 de março. E quando parou, né, eu pelo menos pensei que na Páscoa ia voltar, né? Aí eu deixei meu oficinário, meu figurino, tudo no camarim, porque eu vou voltar. Em breve. Um ano depois eu fui lá, o teatro estava sendo desmontado para levar as coisas de volta. Que louco. Que eu fui fazer no Teatro Rival, uma apresentação só online. A apresentação foi filmado e a gente arrecadava dinheiro com doação da galera. Entendi. Teve para mais de 1000 visualizações, um dinheiro bem legal. Uma época dura nossa. Foi mas uma aí saída naquela as pessoas não saíram de casa. E esse programa aqui, o programa do João, começou em setembro de 2020. Eu fazia isso que a gente está fazendo aqui, eu fazia em casa, no meu quarto, pelo celular, e batendo papo. Que bacana. E aí vamos, programa do João, comecei a seguir. Era uma saída, né? É o que se tinha para fazer. E aí conversava com atores amigos, conversava com músicos, com cantores, aí os cantores cantavam, o outro recitava um poema e tal, e fazia. E a cada dia. E é engraçado que na época, como as pessoas não tinham muita coisa para fazer, quando eu olhava tinha 1000 pessoas assistindo a gente, a maluquice, eu falava 1000 pessoas. Porque era o que tinha. É o que se tinha, imagina. Agora, por exemplo, a gente está aqui, não tem noção de quantas pessoas estejam nos assistindo. Mas naquela época só tinha isso. Ou era o programa do João, ou era de qualquer outro que estava fazendo. Você era escolhido naquilo ali. E aí, em setembro, fiz isso desde abril, maio, junho, julho, agosto. E aí, em agosto, eu fui convidado pela direção da Rádio Pop Rio FM, lá no Flamengo, para levar aquela minha ideia para a rádio. Eu passei a fazer lá e por telefone. E aí, de 1000 e poucas pessoas, aí caíram, parece 100 e poucas e tal. E aí foi nessa. Foi abrindo a coisa. Mudando. Mas o nosso programa do João, ele nasceu nesse período. Nesse período meu pai chamava João, eu adoro esse nome. Que bom. Meu irmão João Carlos. Meu avô era meu avô João, meu nome é em homenagem ao meu avô materno. Mas aí voltando, você falou da questão da ditadura, né? Sim. A gente lembra que no final da ditadura veio o besterol. Sim. Né? E essas comédias todas vieram a partir daí. Isso aí. Né? Claro que teve aqueles textos proibidos, né? E cancelados. Sim. Você citou o Calabar e a gente
lembra de tantos outros. Mas eu acho que não é por aí não, eu acho que a temporada... eu acho que hoje, por exemplo, a gente falou isso o tempo todo, e que bom que a gente não falou sobre patrocínio, sim, que é o que impulsiona as grandes produções, sim, hoje. Eu acho que hoje, muitas das vezes, as peças saem as produções acontecem a partir do interesse do patrocinador. Sim. Você não pensa naquilo que vai... E quando eu digo você, não você, Nina, mas o ator, o produtor, né? O produtor que entra com dinheiro, quer dizer, entra com dinheiro, entra com projeto e arruma dinheiro, sim, ele não quer aquilo que vai dar... Ele quer fazer, eu quero montar o verso, como é que é o universo que a gente falou ainda há pouco? Do Everton de Castro, que a gente falou ainda há pouco. O avesso do avesso. Porque aquilo ali talvez não tenha um filão para o patrocinador. Sim. Certamente o Bradesco não vai ter o interesse que nós temos por ter visto lá atrás, ou tanto qualquer outro. Isso aí. Né? E aí pensa no musical sobre quem? Pô, já tem musical sobre Zeca Pagodinho. Eu fui assistir, pô. É uma maluquice. Teve musical do Martinho da Vila. Djavan. Djavan está em cartaz agora, né? E assim, não é nem questão de ser bom ou ruim, só não é adequado, né? Porque uma coisa, eu assisti, no próprio Oi Casagrande, eu assisti um musical da Elis Regina, que era imenso, era maravilhoso, uma das melhores coisas que eu assisti. Tim Maia. A história do Tim Maia é engraçado, porque todo mundo sucesso e realmente foi sucesso. Né? Mas a história do Tim Maia começou num fundo de pauta no Oi Casagrande, onde o produtor do Tim Maia, que era o Sandro Chaim, não sei se você conhece, tem referência, o Sandro pegou uma pauta para fazer também não vou lembrar o nome da peça, Xanadu, com a Daniele Vines, e aquele outro garoto que caiu. Fragoso. Thiago Fragoso. Que ia ser, vamos supor, fevereiro, março, abril e maio, uma coisa assim. E o teatro, ele tinha uma pauta em aberto, novembro, dezembro e janeiro. E teatro é casa de festa, ele não pode ficar vazio, porque senão não tem. E aí os donos, como bons judeus, falaram, olha, tudo bem, mas você tem que optar, você tem que ocupar novembro, dezembro com alguma coisa. E essa alguma coisa que ele inventou, o Sandro, foi Tim Maia, pegou o livro que estava na moda, aí pediu ao Nelson Mota, né, para escrever alguma coisa às pressas. E aí ele fez o Tim Maia às pressas, não tinha patrocínio, e conforme aquilo ali foi montando, tanto é que o contrato, isso passou pela minha mão, quem ia fazer a princípio era o Sérgio Lorosa. Que ele era o Tim Maia da época, fazia show inclusive em homenagem ao Tim Maia, que era o Sérgio Lorosa. E aí, de uma hora para outra, não vai ser mais o Sérgio Lorosa, quem vai ser, não sei o quê, papapá. Aí vai vir um garoto que é o neto que ele nem tinha nome, era o neto do Silvio Santos, que ele tinha feito 2 peças no Casagrande, também com o Sandro Chaim. Um foi que ele montou anos depois, que foi com o celular. Com o celular fazia gorda. Eu lembro meio high school. Hairspray. E ele fazia um personagem pequenininho, o Thiago Abravanel. E fez um outro espetáculo, eu não me lembro qual, também no Oi Casagrande, com um personagem pequeno. E aí quando veio ele para substituir, mas vai dar certo? Vai ser para 3 meses, novembro, dezembro e janeiro. Vai cobrir aquilo ali e acabou. É só que conforme foi ensaiando, ele conseguiu uma pauta no Carlos Gomes, estreou no Carlos Gomes, conseguiu um dinheiro da prefeitura para acabar a produção, então ele estreou na prefeitura. Eu fui na estreia disso, lotado, e quando estreou na prefeitura já tinha todos os ingressos vendidos até o final da temporada. Uma temporada que seria de quinta a domingo, ele lá pela Santa ele já fazia de terça a domingo, ele passou a fazer terça e quarta. E aí quando ele chegou no Oi Casagrande já estava com tudo vendido. Foi uma loucura tão grande que o Xanadu, que era o espetáculo principal, ficou para segundo plano e adiou a estreia para poder ganhar mais um mês do Tim Maia. E o Tim Maia, no último mês, ele passou a fazer, além de quinta a domingo, ele passou a ter um standinho, o Thiago, ele não conseguia fazer 2 sessões, aí botava todo mundo para fazer 2 sessões sábado, no domingo,
E quarta e quinta-feira também fazia. E aí vendia, aí fazia terça a domingo. Teve final de semana que era de segunda a segunda, todo dia, porque vendia ingresso. Abria a venda de ingresso e vendia. Que bacana. E aí eu conheci tempos depois a Isabela Bicário, atriz, que fazia espetáculo, e falava: João, nunca ganhei tanto dinheiro, porque ali não tinha salário, cada um tinha um percentual. E com percentual com sucesso, por isso que o Sandro tirou de cartaz. Quer dizer, aquelas coisas no teatro. Como é que o cara vai levar em conta do nada, ninguém planejou. Uma coisa despretensiosa. O que era neto do Silvio Santos o Silvio Santos passou a ser o avô dele. Ele estourou. Que o teatro estourou fazendo Tim Maia. Numa época que ninguém falava, o cara não é negro para fazer um negro, ninguém discutiu isso. Que tempos depois teve isso, né? Teve. Não com ele, mas teve com a Dona Ivone Lara. Não sei se você lembra. No próprio teatro, do Teatro Carlos Gomes, teve uma montagem de Dona Ivone Lara. E as pessoas reclamando que a cantora que ia fazer, que é até bastante conhecida no meio de musical e tudo mais, e foi escolhida pela Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara, quando morreu, já estava em andamento a produção, e ela que escolheu essa cantora, mas aí disseram que ela não era negra retinta, que eu não sei nem o que é negra retinta, mas ela era negra, e aí não permitiram, porque elas entraram pela rede social do patrocinador, e o patrocinador entrou em contato com a produção. E ela teve que sair e colocar outras cantoras negras. Aquelas coisas do mercado, né? Mas aí voltando, por que eu estou falando de patrocinador? Eu acho que hoje as produções elas estão mais interessadas em oferecer um bom produto para o patrocinador do que para o público. Às vezes dá certo, como é o caso desse musical da Elis Regina, que era lindo. Você assistiu a Elis? Não, esse não. Muito lindo. As pessoas que assistiram gostaram muito. E a própria musical da Bibi também, com super patrocínio, que era lindo. Mas, enfim. Essas coisas são... É outra linha, né? Difíceis, né? É outra coisa. Mas são espetáculos que saem do papel através da Lei Rouanet. E que a gente sabe que não é o governo que dá o dinheiro, o governo só, que é uma maluquice. Não, e pior que são pessoas que a gente vê, não é possível que você esteja nessa, velho. Meu amigo, outro dia eu fiz uma postagem, não tinha nada a ver com nada, mas de alguma coisa política, e a pessoa, uma senhora, você é mamadora de... Vai procurar a Lei Rouanet. Ela nem escrevia direito o Rouanet, ela não sabia, e ela não sabe o que é. Não sabe, ela ouve em algum lugar. É triste. É uma doideira. A ignorância, rezar para pneu, né? É complicado. E achar que o governo federal dá dinheiro para isso, que uma coisa é o edital, outra coisa é a lei. E que desce, na Alemanha eles dão, na França eles Exatamente. dão, na Itália eles dão. Eu só acho que tinha que dar para todo mundo. Tem que dar para todo mundo. Se a Nina de Pablo quer montar um espetáculo solo dela, que dê para ela. Se o outro quer montar um super musical, que dê para ela. Também, né? Exatamente. Quanto mais, melhor. Mas é isso. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela,
outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.